Então, pessoal, hoje é o meu dia de contar um pouquinho da minha história para vocês e do meu processo de criação. Olá, meu nome é Roger Santos e essa é a série Iluminação Cênica, Processos de Criação e Olhares Diversos. O meu contato com o teatro começa em 2005, na minha cidade natal, Sapiranga, num projeto extra classe que tinha na minha escola, chamado Criarte, mestrado pela atriz e professora Karina Bayer. Com o Criarte, a gente apresentou em algumas escolas da cidade de Sapiranga, assim como em alguns festivais estudantis da região, e também em algumas escolas das cidades vizinhas. Então eu fiquei 2 anos nesse projeto. Depois de 2 anos eu estava me formando no ensino fundamental e precisava deixar o projeto. Eu e mais 9 colegas. Então nós reativamos o Arena da Arte. No Arena da Arte eu fiquei até a metade de 2008, quando então eu vim morar na cidade de Igrejinha. Em Igrejinha então eu fiquei 6 meses afastado do teatro, até que surgiu um curso oferecido pela prefeitura da cidade e ministrado pela atriz Graziella Scheffer. E a Graziella então gostou do meu trabalho como ator e resolveu me indicar para ir trabalhar numa companhia que ela já havia trabalhado em Porto Alegre, a Companhia Teatro Novo, do Ronald Hadi. Eu trabalhei na Companhia Teatro Novo durante 3 anos e meio. E o meu último trabalho na Companhia Teatro Novo aconteceu no primeiro semestre de 2013, que foi o espetáculo Aventura no Mundo dos Sonhos, onde eu fui indicado ao prêmio Tibquera de melhor ator coadjuvante. Depois que eu saí então da companhia Teatro Novo, eu ingressei num projeto ASSU na comunidade, que era um projeto patrocinado pela ASSU, a Companhia de Energia, que viajava pelas cidades do estado apresentando um projeto de arte e educação. Nesse projeto eu fiquei durante 8 meses e ali começou o meu contato com a iluminação. Até então eu só havia trabalhado como ator em tudo que eu tinha feito. E ali eu comecei a me envolver com a iluminação, porque como esse projeto a gente viajava com ele e montava do zero nos lugares onde a gente chegava, montava toda a estrutura, eu comecei a montar os equipamentos de luz e de som, eventualmente, ajudava meus colegas a montar, e em determinados momentos eu também operei a luz de algumas apresentações. E naquele momento também eu já estava dividindo o apartamento com o Thiago Silva. Ali o Thiago e eu começamos a formar uma parceria de trabalho onde eu ia fazer iluminação para os espetáculos que ele dirigia. Em 2016, então, eu ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Arte Dramática, no curso de licenciatura em teatro, que eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu me vejo sendo um artista antes de ingressar na faculdade, e hoje, agora quase concluindo o curso, eu me vejo um outro artista pensando diferente, com mais embasamento, com outros posicionamentos sociais, políticos e artísticos também. Em 2017, eu já estava então no meu segundo ano de faculdade. O Luiz Acosta era técnico da URGS na época, trabalhava já há bastante tempo, já tinha reformado as salas Corpo Santo e Alzira Azevedo. Ele ministrou uma oficina de iniciação à iluminação. Durou uma semana, foi uma oficina bem completa. Eu participei dessa oficina e alguns meses antes disso eu já tinha feito uma outra oficina com a Fernanda Parquelê, uma iluminadora baiana, que também foi uma oficina imersiva de uma semana, bem completa, no Teatro São Pedro, foi muito interessante. Então naquele momento ali com a Costa eu fiz essa oficina e eu tive conhecimento de que existia uma bolsa de iluminação, então eu assumi a vaga de bolsista de iluminação, da qual ela ainda me pertence nesse momento. Com a Costa, então, foi um divisor de águas na minha carreira como iluminador, porque eu tinha um pequeno conhecimento antes das oficinas dele, da Fernanda Parquelê. Depois das oficinas eu já tinha um conhecimento um pouco maior de equipamentos, de mesa, de como criar. E depois de passar a trabalhar diretamente com a Costa, o conhecimento se multiplicou
porque aí eu passei a montar muita luz para muitos espetáculos. Então a gente percebe que essa coisa de ser empírica é muito importante, porque a gente pega a teoria e aplica, e reaplica, e aplica de novo. Isso é muito importante. Com a Costa, então, foi muito isso. Com toda a experiência que ele tinha, ele também dava muitos conselhos, né, sobre como funcionava tudo isso. Eu montei muita luz para espetáculos de ateliê, espetáculos das disciplinas práticas do DAD, da Mostra DAD e do TPE. Nesse mesmo ano de 2017, então, a gente funda o Coletivo Nômade de Teatro Pesquisa Cênica. Mais à frente, nós desenvolvemos, então, o Junho, Uma Aventura Imaginária, estreou na metade de 2018. E com o Junho eu tenho 5 prêmios de melhor ator coadjuvante. Em 2019, então, depois eu já não tinha mais um contato tão seguido com o Guilherme Henrique. Todos nós estávamos na faculdade, mas a gente não, em nenhum momento a gente fez disciplina junto e a gente não se via muito devido a trabalho, a correria e tudo mais. Mas em maio de 2019, então, eu recebo uma ligação do Henrique por indicação do Ariel Medeiros, que era o técnico anterior da Rococó. O Henrique soube que eu estava trabalhando com iluminação, que eu estava trabalhando na parte técnica, e resolveu me convidar para ingressar na Rococó, cuidando da parte técnica. Nesse momento, então, era fundamental ter o DRT, e graças ao Luiz Acosta, eu consegui tirar meu DRT, porque eu já estava há mais de um ano sendo assistente dele ali na bolsa, e ele me auxiliou para tirar esse DRT. Eu consegui então tirar meu DRT de iluminador e operador de som, que ficou junto com o de ator, então são as 3 funções no mesmo DRT. E eu entrei então para a Rococó Produções. Então hoje eu sou um membro da Rococó Produções e colaboro nessa parte criativa, cuido de toda a parte técnica. Sobre processos de criação, eu acredito que é muito importante o iluminador participar do processo de criação do espetáculo como um todo. Eu me vejo muito assim, porque eu percebo que quando eu era ator, era muito importante fazer esse processo de construção de personagem. Eu acredito muito na construção do personagem. Meu trabalho como ator vai muito por esse lado de construir personagem. Eu gosto muito disso, me dá muito prazer. E eu acho que a luz, para mim, o processo de luz é igual, assim. Ele tem que acompanhar a construção da peça. E é muito difícil se a luz chega no final, num espetáculo que já está construído, e aí só chega e coloca uma luz. Ok, ela pode funcionar no Inonit, funcionou, mas às vezes ela pode apenas ficar bonitinha e não colaborar mais a fundo, ela não aprofundar no espetáculo. Eu acho que a luz tem que aprofundar, ela tem que atravessar o espetáculo, ela tem que ajudar a contar a história, ela não tem que só ficar bonita em cena. Então por isso eu acho que é muito importante se acompanhar o processo. Eu gosto de acompanhar o processo do espetáculo, porque eu gosto que aquilo me atravesse e que eu vá embora, reverberando aquilo para ir construindo. Com De La Mancha isso aconteceu, né? Os guris começaram a ensaiar a primeira parte, e eles tinham o início da peça, e então eu comecei a ir assistir os ensaios. E aí eu comecei sempre a assistir os ensaios. E o espetáculo, então, foi me atravessando. Eu ia para casa pensando sobre aquilo. Foi assim, então, que eu fui me introduzindo em outras coisas no espetáculo também, como a cenografia, a cenotécnica. E a cenografia é uma criação em conjunto entre eu, Guilherme e Henrique. Então, isso aconteceu porque eu estava presente nos ensaios. Né? Se eu tivesse chegado apenas no final, a cenografia já existia e ia jogar uma luz em cima. Como eu cheguei ainda quando o processo estava iniciando, a gente pensou junto em qual seria o material do cenário. E aí eu pensava em como a luz ia reagir nesse cenário. A gente conversava muito sobre isso. Como a luz vai bater nesse tecido, qual cor de tecido a gente usa, essa luz vai colaborar para esse tecido vai colaborar com a luz. A gente conversava sobre isso.
E assim a gente foi escolhendo a cenografia do espetáculo, né? Quando a gente começou a criar e a pensar no espetáculo, a gente sabia de algumas coisas que a gente queria tratar, que era o nosso atual momento social, né, e político que a gente vive, e a cultura flamenca. Então, eram essas duas coisas acrescidas do texto do Miguel Cervantes, Dom Quixote de La Mancha. Então, uma das formas que a gente achou interessante de aplicar no espetáculo foi uma coisa que se chama easter egg. Está relacionado com ovos escondidos, ovos de Páscoa, que as pessoas escondiam ovos e as crianças, ou adultos também, tinham que procurar esses ovos, né? E isso é o easter egg. Isso aparece muito em jogos de videogame, por exemplo, os easter eggs, que são grandes achados no meio dos mapas dos jogos de videogame. Isso aparece muito também em filmes e em desenhos. A Disney, por exemplo, aplica easter egg. Eles colocam alguns personagens de um desenho em outros personagens. A gente tem o easter egg do Stan Lee nos filmes da Marvel, né? E daí as pessoas ficam assistindo o filme e procurando o Stan Lee. Então o easter egg é essa procura, né? E o que a gente fez no Della Mancha foi colocar easter eggs lá dentro. A gente coloca pequenas mensagens subliminares escondidas em vários elementos do espetáculo. Isso aparece na atuação, isso aparece no texto, isso aparece na trilha sonora e isso aparece também na iluminação. Eu tentei reproduzir La Mancha, né? O que é La Mancha? La Mancha é uma região que fica entre 4 cidades na Espanha, e essa região é uma região muito árida, muito quente, né? E aí o que eu tentei fazer foi criar tons que remetessem a esse deserto, a esse quente, né? Então eu usei muito âmbar, muito âmbar mesmo, e eu tento separar dos momentos que os contadores estão contando a história, né? Os momentos que eles estão contando, eles estão fora de La Mancha, e os momentos que eles estão em La Mancha, então esse tom de âmbar é muito forte. Eu acredito muito que o espetáculo ele não termina quando ele estreia, ele segue sofrendo mudanças porque ele segue em construção. Com o de La Mancha na iluminação é assim. Eu percebo que ainda tem coisas que eu preciso modificar no espetáculo. Isso acontece muito porque nós não temos o privilégio de poder estar sempre com os equipamentos. Então a gente cria, a gente pensa baseado em outras criações que a gente já fez, ou baseado em estudos, e a gente cria uma iluminação e acredita que aquilo pode dar certo. Mas a gente só descobre na prática fazendo. Inclusive, acontece muito comigo, acontece bastante de as primeiras montagens de luz demorarem muito, porque são testes, né? A gente está testando coisas e aos poucos a gente vai ajustando e esse tempo vai reduzindo e a gente percebe que algumas coisas não funcionam, outras funcionam muito bem, outras novas podem entrar. Principalmente quando a gente é atravessado por um espetáculo, como é o meu caso com o de La Mancha, eu percebo às vezes vendo o vídeo que tem coisas a mais que eu posso colocar, algumas coisas que eu talvez possa tirar que não funciona. Seguindo a minha parceria com o Thiago Silva, na disciplina de ateliê, ele, o Frederico Vitola e o Leonardo Kozlovski, para a disciplina eles fizeram o espetáculo Inonit. E então o Thiago me chamou, nessa parceria que a gente tinha, ele me chamou para fazer a iluminação desse espetáculo. E o Inonit, ele seguiu um processo que não é muito um que eu gosto, de chegar quase no final e criar luz. Mas, apesar disso, deu muito certo. No Inonit eu criei uma luz que eu gosto muito, eu acho que foi um trabalho muito interessante, que inclusive ganhou o prêmio de melhor iluminação. O espetáculo tinha 3 momentos, que era o passado, o presente e o espetáculo que um dos personagens está escrevendo sobre uma situação que aconteceu com o outro. Então eu dividi a luz nessas 3 partes. Aí a gente vê o quanto é importante o processo, apesar dali eu não ter acompanhado todo o processo do espetáculo, mas o quanto é importante isso para se desenvolver a dramaturgia da luz.
porque nesse espetáculo a luz é fundamental para se contar a história, porque eu criei uma luz para o passado, uma luz para o presente e criei uma luz para a peça que o personagem está escrevendo. Então, no passado eu trabalhei com tons amarelados para remeter mais à fotografia envelhecida. No presente eu deixei total geral, como se fosse uma sala de ensaio crua mesmo, sem nenhum efeito de luz, enquanto eles estão nesse momento. E quando eles vão interpretar a peça que um deles está escrevendo, eu usei formas geométricas e uma luz um pouco mais estranha, alguma coisa de chão, de lateral, junto com essas formas geométricas para se criar esse estranhamento quando eles estão dentro da peça. No Inonit, a operação tem que ser muito precisa, porque tem momentos que sai desse presente e entra na peça, mas são segundos, é um movimento e muda de cena. Então a luz tem que ser muito precisa na operação. O próximo episódio é da Carol Zimmer.